Uma pequena frase de Jacques Lacan. O traçonário nada tem a ver com o A1 que tento abordar este ano, na ideia de não haver nada melhor a fazer, o que exprimo por meio do ou pior. O traçonário, conhecido conceito de Freud, que diz respeito à base de nossas identificações, não tem nada a ver com o A1, nova formulação de Lacan. Existe uma diferença importante. Lacan se antepõe a Freud e se chama a atenção que um conceito é distinto do outro, seguramente é porque sabe da grande possibilidade de serem confundidos. Está dando um passo a mais no caminho aberto por Freud e quer ser percebido nesse movimento. Se alerta à possível confusão é porque sua proposta A1 recobre o campo epistêmico e clínico do traçonário. De fato, se lermos a sequência dos parágrafos do capítulo 12, O Saber sobre a Verdade, do seminário Ou Pior, vamos ver Lacan associar o traçonário ao simbólico, enquanto o A1 seria da ordem do real. Ele critica a explicação através do traçonário da psicologia das massas de Freud, erradamente baseada por sua vez em Gustave Le Bon, que tentaria resolver equivocadamente o não todos da mulher, dizendo: toda essa psicologia de algo que é traduzido como das massas fracassa no que se trataria de ver aí, com um pouco mais de sorte, a natureza do não todos que afunda, natureza que é justamente a da mulher, a ser posta entre aspas, a qual, para o pai Freud, constitui até o fim o problema do que ela quer. Essa crítica de um sentido único nas massas, faz Lacan, assim penso, estar mais próximo da herança nietzschiana do que Freud, na radicalidade de pensar um real sem sentido, embora não por isso menos determinante. Também o faz visionário do século XXI, onde, no lugar das massas unidas, vemos a multiplicidade como aquela que se manifestou nas ruas brasileiras em junho e julho desse ano. Todos juntos, em passeata, movidos por razões muito diferentes. Um exemplo de como o laço social na pós-modernidade funciona pelo ressoar, pelo enxame Lacan Dixit. Jacques Lamillard, seu maior elucidador, chama a atenção a esta característica de atualidade na apresentação do seminário em pauta. Diz ele na contracapa do seminário: no lugar do que assim deixa um furo no real, existe uma pletora. Imagens que enganam e encantam, discursos que prescrevem o que essa relação deve ser. Não passam de aparências, cujo artificialismo a psicanálise tornou patente para todos. No século XXI, isso é sabido. Fim de citação. Será então, para concluir esse brevíssimo comentário, que estaríamos fadados ao salve-se quem puder, ao cinismo? Seria esse o fim e o final de uma análise na consequência do A1?
Não seria possível nenhum cálculo orientador do sentido? Para responder, transcrevo mais um trecho de Lacan, sempre no mesmo capítulo, poucas páginas adiante. Diz ele: mas isso não quer dizer que tal sentido não seja calculável. Ele o é. A partir do quê? Do um que encontramos nele. Só que não devemos nos enganar quanto ao que aí encontramos do um. Ele nunca é o que procuramos. É por isso, como disse a partir de alguém que está na minha situação, que eu não busco, eu acho. A única maneira de não nos enganarmos é, a partir do achado, nos perguntarmos o que havia para procurar se o tivéssemos desejado. Assim sendo, fica coerente que Lacan diga, nas páginas seguintes, que o que nos interessa no amor seja a sua estranheza. Uma análise nessa perspectiva do A1, não do traçonário, deve dar ao analisando a condição de suportar o estranhamento do amor que o coloca, ao analisando e a todos nós, enfim, em questão. Não sabemos a priori o que desejamos, e quando encontramos, por surpresa ou azar, não sabemos se queremos. Ficam abolidos os planos moralistas do laço social, as cartilhas de qualidade de vida, ao mesmo tempo em que nos afastamos do cinismo. Valorizamos, na decorrência da supremacia do real, na clínica psicanalítica, duas atitudes: a invenção e a responsabilidade. Responsabilidade por aquilo que se inventa sobre a contingência do A1. Obrigado. No seminário 19, com a afirmação enigmática e Adelan A1, Lacan inaugura algo cujas consequências clínicas serão verificadas nos seminários subsequentes, principalmente no que diz respeito ao sintoma e sua interpretação. Depois de valorizar o corpo, mortificado pelo significante, um corpo esvaziado de sua dimensão de ser vivo, Lacan constata que a incidência da linguagem sobre o corpo não é sua mortificação. No seminário 19, o significante não só ordena o discurso, cujos efeitos produzem o sujeito, como também produz gozo no corpo e o vivifica, tal como Lacan fala no seminário 20. Nós não sabemos o que é estar vivo, citamos apenas isso, que um corpo, isso goza. Trata-se de uma operação significante que opera fora do sentido. Todo corpo vivo goza de si mesmo, mas no ser falante, ele ganha novo estatuto no seu encontro com a linguagem, com um acontecimento que transtorna o gozo que seria natural. Vou então à citação que eu mencionei na página 146 em português. Ele se pergunta o que é a psicanálise. A psicanálise é a demarcação do que se compreende de obscurecido, do que se obscurece como compreensão, em virtude de um significante que marcou um ponto no corpo. Então, há um significante que marca um ponto no corpo. Em relação a esse ponto, a psicanálise é a demarcação de algo entre a compreensão que há uma marca obscurecida, há uma marca opaca do real, e algo que se obscurece para a compreensão. Quer dizer, não se trata de compreensão quando falamos do A1. Não há compreensão sobre esse ponto, né? Mas pode-se compreender que há um ponto de real. Há um ponto, há esse significante sem sentido.
Então, a operação analítica estabeleceria uma borda entre o sem sentido do gozo opaco, que se repete, e o discurso cujos efeitos produziriam o sujeito. E ele continua em seguida. Uma psicanálise reproduz uma produção da neurose, ou seja, a neurose, que não sem razão aqui também a Lacan, é atribuída à ação dos pais, que a produzem inocentemente, é atingida pela ação do analista, que ao articular essa primeira ação na mesma posição dos pais, mas sem inocência e com alguma ciência, reproduz a neurose. E ao reproduzi-la, talvez possamos dizer que a análise tem a mesma função do segundo trauma, que, como nos ensina Freud, torna o primeiro acontecimento a posteriori traumático. A neurose converge para um significante que emerge da própria neurose e ordena o discurso cujos efeitos produziram o sujeito. A operação da análise reproduz o significante 1 em sua eflorescência, tornando vã a repetição ao lhe subtrair gozo. Lacan, ao afirmar, e Adelin diz que esse significante primeiro chega ao mundo com a linguagem, A1, e este 1 não pode ser deduzido. É na medida que se coloca como um dado primeiro, A1, que se é conduzido a isolar o gozo. Um corpo que goza de si mesmo. Não o corpo que seria o corpo da relação sexual, mas um corpo existente onde a linguagem produz efeito de gozo. O 1 se imprime sobre o corpo e faz dele um aparelho de gozo. E, citando Miller, a repetição do 1 comemora uma erupção de gozo inesquecível. O sujeito se encontra desde então, nas palavras de Miller, ligado a um ciclo de repetições que as instâncias não adicionam e as experiências não lhe ensinam nada. Nesse sentido, poderíamos dizer que Lacan abandona as ficções pela fixidez, uma ficção com X, do gozo. Ali, onde reinavam os efeitos de sentido, passa a prevalecer o gozo sem sentido. A incidência significante produz assim o sintoma em duas vertentes, como sentido, que clama interpretação, e como sem sentido, pura repetição de um gozo real. Miller nos esclarece que o ser está do lado das ficções, que só se sustentam por serem anunciadas. Para ceder à existência, é preciso tomar a linguagem num nível diferente do ser. É preciso tomá-la pela escritura. Uma escritura pura, manejo da letra, do traço, onde o significante opera cortado da significação. Em Ler o Sintoma, Miller, ao considerar as duas vertentes, desloca o funcionamento da interpretação da escuta para a leitura. O que se escuta são significações que evocam compreensão, onde há sempre um gozo implicado. A leitura parte do significante e, eventualmente, pode até dar lugar às significações. Mas a leitura, saber ler, consiste em manter à distância o sentido e a palavra que ela veicula, a partir da escritura como fora de sentido, como letra. A disciplina da leitura aponta para a materialidade da escritura, isto é, a letra produz o acontecimento de gozo que determina a formação dos sintomas. Eu trouxe aqui o fragmento de uma escrita que não é um caso de neurose, nem um caso de psicanálise, mas é um escritor que escreve sobre um momento traumático. O nome dele é Aaron Apfeld, é um escritor romeno. Ele, em criança, esteve durante a Segunda Guerra foragido do campo de concentração. Quer dizer, ele foi levado do campo de concentração e ele fugiu de lá. E ficou 3 anos na floresta escondido. Então, ele não fez análise. Mas mais de 50 anos depois, ele tenta cernir com a escrita essa experiência, quase toda perdida ou devorada pelo esquecimento. Experiência, no entanto, presente em seu corpo, como nos testemunha. Aqui eu cito: cada vez que chove, que faz frio ou sopra um vento violento, estou de novo no gueto, no campo ou nas florestas que me abrigaram em longo tempo. A memória tem raízes profundamente ancoradas no corpo. Basta algumas vezes o odor da palha ou o grito de um pássaro para me transportar para longe e no interior. Eu tive êxito algumas vezes em escutar meu corpo e escrevi assim alguns capítulos, mas estes não passam de fragmentos de uma realidade turva enterrada em mim para sempre.
Essa é a citação. Não há memória. Resta apenas a repetição de um gozo inesquecível. E ele procura, com sua escrita, demarcar o que se compreende de obscurecido do que se obscurece como compreensão, em virtude de um significante que marcou um ponto no corpo. Trata-se de dizer do encontro com o real, da não relação sexual, ou pior, ser devorado por um gozo real, pura repetição sem sentido. Obrigada. Eu vou partir da distinção que Forbes estabelece de que o traço unário não é tomado como base das nossas identificações, é radicalmente distinto do aforisma de Lacan A1. O Forbes traduz essa formulação da seguinte maneira: não é o mesmo afirmar a existência do um por meio do simbólico e afirmá-lo por meio do real. O A1 é, portanto, mais abrangente que o traço unário, considerando, inclusive, de que se trata de um dos nomes do real, e que é esse último que faz da ordem simbólica meros semblantes suscetíveis de desordem. Em suma, é a supremacia do real que injeta na ordem simbólica a desordem. Há aqui nessa formulação uma primeira razão para tratar os fenômenos de massa próprios do mal-estar da civilização sob a ótica do real, visto que não se deve enxergar neles apenas uma ordem submetida a processos identificatórios. Isso quer dizer que não se pode captar os fenômenos de massa a partir de identificações entre os membros da massa e o líder, ou identificações desses membros entre si, como é o caso da interpretação que Freud faz do nazifascismo. Há nessas manifestações de massa desordem do real, e não se compreende a desordem do real sem a clínica do A1. É por intermédio do A1 que a verdadeira injunção do gozo inerente a esses fenômenos se torna mais palpáveis. Ou seja, o bigode do Hitler não é apenas um traço identificatório. Há nele mais do que isso. Pois é também um mais gozar particular. Nesses termos, eu diria que o A1, eu retomo a questão da Graciela, não é? Equivale a um agozo. Assim, é para além das identificações que se verifica as configurações das psicologias das massas, calcadas seja na homogeneização, seja na multiplicidade, como diz o Jorge. Porém, alto lá, Forbes lembra muito bem que a multiplicidade não se confunde necessariamente com a inelutabilidade de um cinismo do tipo salve-se quem puder. Concordo inteiramente que a tese de que somente a psicanálise pura, ou seja, o final de análise, pode esclarecer que política do sintoma se extrai do A1, referido à variedade dos fenômenos de massa no século XXI. É a política do sintoma, política do A1, esclarecida pelo final de análise, que, por exemplo, torna possível termos acesso ao paradoxal individualismo de massa presente nos dias de hoje. Com efeito, é preciso distinguir no âmbito das multiplicidades as singularidades. A existência de um uso cada vez mais galopante da diversidade de semblantes não quer dizer que não possa haver, Jorge sublinha isso, um cálculo orientador do sentido e de sua fuga incessante. Nossa política do sintoma é avessa à proliferação insensata do semblante pelo semblante. Um semblante é sempre índice de que há gozo, de que há um.
como deduz Forbes, dessa citação de Lacan, de uma beleza incomensurável, realçada por ele da seguinte forma: alguma margem de cálculo é possível a partir do desse real, ainda que saibamos que não é nunca aquele que procuramos. Concebido nesses termos, é um resto, que obviamente se subtrai da própria operação analítica. Em outros termos, é o que se decanta como resto sintomático, porque é consubstancial ao caráter intratável, indecifrável do sintoma. Portanto, não há dúvidas que o A1 se confunde com a disjunção que se instaura no desfecho de uma análise entre o gozo e o outro. Não é? O gozo não é interpretável pelo outro. Está aí o A1, no meu ponto de vista. Essa disjunção entre o gozo e o outro é nada mais, nada menos que a face não programável, não manipulável do encontro amoroso. E o que será que será? A contingência própria do amor. Como nos diz Forbes, ele é o que nos atrai nele, ou seja, sua estranheza inerente. O texto da Ana Lúcia nos mostra, com toda a finesse que lhe é própria, que o significante não é apenas o que representa o sujeito para um outro significante. Ele é também A1. O significante, portanto, é também A1, não é? Isso significa que no significante também há gozo. Insere-se nessa formulação não uma questão de cunho conceitual, mas abre-se todo um horizonte clínico que se descortina em torno da compreensão que a Ana Lúcia faz do A1 e nos remete ao próprio alcance do tratamento analítico. Vale dizer que, sob a ótica da relação do significante com o gozo, afirma-se que os efeitos do tratamento no terreno da fantasia não são os mesmos que se extraem no terreno da repetição. É certo que, por meio da construção e posterior fratura da fantasia, obtém-se de preferência o corpo mortificado pelo significante. Com relação à clínica do A1, se trata de outra coisa distinta da mortificação, visto que prevalece nela a repetição do gozo. Enfatizo nesse último caso o termo de comemoração, que aparece muito bem destacado na passagem do O Pior, que Ana Lúcia decortica em detalhe. Assim, o se instala, né, no corpo e faz dele um aparelho de gozo. Lohan enfatizou esse aspecto, não é? Que o instala esse aparelho de gozo, e eis o ponto que nos interessa e que nos termos de Lacan se enuncia assim: a repetição do comemora uma irrupção de gozo inesquecível. É assim que se concebe o emprego do autotestemunho do autor que Ana Lúcia cita, não é? Aaron Apfelds, pois, como esclarece ela, não se trata de memória, mas justamente da repetição de um gozo inesquecível com o qual a escrita se vê às voltas. Nesse caso, a escrita é a ânsia de que se possa demarcar o que se compreende de obscurecido, e mais ainda, do que se obscurece como compreensão. A meu ver, a função do escrito como rasura de nenhum traço que seja de antes e que faz dela suco do no real do corpo, não é essa concepção, a meu ver, que faz surgir a ideia de comemoração de um gozo inesquecível. Não há forma mais apropriada de tratar a clínica da repetição do que essa função do A1, do que não se escreve e que aparece na forma da escrita rasura. Torna-se evidente que o ponto de partida desse questionamento sobre os resultados da análise não é tanto a inexistência da relação sexual, mas a postulação de que há gozo,
tal evidência se depreende das próprias manifestações da repetição. Segundo Lacan, o próprio andamento do tratamento analítico se configura em função do corpo vivo e do fato de que apenas se fala com o gozo do corpo. Isso é radicalmente distinto de considerar que o corpo fala. Em O Pior, tal proposição se explicita nos seguintes termos: é somente no fato de falar que se pode perceber o que fala. Seja o que for, é aquilo que goza consigo como corpo. A psicanálise nos ensina, diz Laurent, que é precisamente dessa junção íntima das palavras com os corpos que se infere o sintoma. Isso não é característica apenas do sintoma histérico, diz ele. Sabe-se que a variedade dos modos de incômodo do corpo que chega ao psicanalista pelas palavras se recorta pelas vias da repetição de gozo. A esse respeito, Lacan é bastante claro. Cito a partir do texto da Ana Lúcia: não há para cada um duas maneiras de se haver com o gozo. Toda reduplicação o mata. Ele só sobrevive desde que a repetição seja vã, isto é, sempre a mesma. Retorna-se, por consequência, ao ponto-chave do questionamento da Ana Lúcia. Ao se levar em consideração a repetição, estamos sempre diante de uma comemoração do gozo inesquecível. Esse A1 do gozo é aquele que se extrai de sua relação com a repetição. Ou seja, é o um que se decanta, como eu disse antes, do resto, da própria extinção das formas interpretáveis do sintoma. Em resumo, o pressuposto fundamental do aforisma A1 é o privilégio de um gozo que se instaura na experiência pela não relação com o outro. A disjunção entre o gozo e o outro equivale à não relação. A não relação do gozo com o outro é o que torna possível dizer que o desaguadouro da elaboração de Lacan sobre esse A1 é o sintoma com TH. Assim, o sintoma com TH é 1, porque não se pode liberar da repetição do gozo, tampouco dissolvê-la. Com o sintoma com TH, trata-se, antes de tudo, de saber a razão, a causa de estar atrapalhado com a repetição, o que, em última instância, consiste num saber fazer.